Olá, meus amores, tudo bem? E nesse exato momento está iniciando a temporada sagitariana. É uma temporada alegre, cheia de cores, é um signo de fogo. E toda vez que a gente inaugura uma temporada, ou seja, toda vez que o Sol, ele muda de signo, ou seja, ele saiu de Escorpião e entrou hoje às 11h03, exatamente o horário de Brasília, no signo de Sagitário, a gente tem uma mudança completa de foco. Então, os temas do signo de Sagitário vão estar em evidência nesse momento. E vamos falar um pouquinho, então, das características do signo de Sagitário, principalmente pautados pela mitologia e pela simbologia desse signo. Vou me apresentar primeiro, gente, para vocês conhecerem, né, antes da gente continuar, da gente entrar aqui, né, espero que vocês gostem desse vídeo, né, se você gostou, me siga, tem muito conteúdo aqui que eu faço sobre a psicologia analítica, afinal de contas eu sou psicoterapeuta junguiana, astrologia e tarô, né. Bom, eu sou a Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, como eu já disse, astróloga e oraculista. Eu trabalho com tarô, baralho cigano, runas, etc e tal. Então fique muito à vontade aqui para assistir esse vídeo, assistir os vídeos do canal, curta, compartilhe, tá? E é sempre um prazer entrar aí na sua casa para falar um pouquinho de astrologia, que é um assunto que eu sou apaixonada. Pois bem, vamos lá. Temporada sagitariana. Vamos falar um pouquinho do que representa essa temporada de Sagitário. No hemisfério norte, lá em cima, a gente está falando de um período no final do outono, antecedendo aí o início do inverno, tá? Então, nos povos indígenas norte-americanos, era muito comum nessa época contar histórias, né? Porque estava finalizando o outono e passando por um início aí nessa temporada, né? Porque é um signo mutável, ou seja, um signo de finalizações, para o inverno, para as noites mais longas. Então começou aí eles começavam a se reunir para contar histórias, geralmente com reflexão filosófica, tá certo? Olha só, já estou dando dicas aqui das características sagitarianas, né? No hemisfério sul, que é onde nós estamos, é um pouquinho diferente, né? Afinal de contas, aqui a gente está finalizando a primavera para iniciar o verão. E aí a gente tem aqui uma coloração, uma alegria, né? É a energia do calor, né? Tem tudo a ver com Sagitário, né, que é o signo de fogo. Então a gente se colore de alegria, de viagens, vai chegando o fim do ano, o pessoal vai se organizando para viajar, para ir para praia, né, para se divertir, ok? Isso também faz parte dos aspectos sagitarianos. A gente pode dizer que esse aspecto mais filosófico, mais reflexivo, é um aspecto mais introvertido dessa simbologia do signo de Sagitário, né? Pessoas que têm Sagitário muito forte no mapa podem ter bastante forte esse aspecto filosófico, estudioso, o que é refletir sobre o que a gente está fazendo aqui, né, sobre a ideia da vida, né? E tem um outro lado que é mais extrovertido, que é o lado extrovertido do Sagitário, que é a festa, que é a alegria, que é a aventura, que é a cor, que é o otimismo, ok? Então a gente tem esses dois aspectos nesse signo que ficam muito evidentes mesmo, tá? Pois bem, na roda zodiacal, ele tá ligado à casa 9, tá? O signo do Sagitário. Ele vem depois da 8, que é um processo de morte, renascimento, perdas, crises, e aí em Sagitário a gente renasce para outros interesses, tá? A gente já tá na segunda roda zodiacal, que é a roda que é muito mais voltada para o coletivo. Então, em Sagitário, o estágio das preocupações pessoais, que, por exemplo, a gente encontra no signo de Áries e Leão, que são outros dois signos de fogo, um que fala do eu e outro que fala dos meus dons, dos meus talentos, da minha essência mais profunda. Aqui em Sagitário, essas preocupações individuais, elas diminuem, tá? E elas passam para um nível muito mais universal.
Tá? É por isso que em Sagitário a gente tem aquela pessoa filosófica que às vezes se perde no meio do lado negativo, né? Pode se perder no meio dos conceitos filosóficos e pode até negligenciar a realidade da vida, porque aqui é a busca de um eu mais elevado, de um eu mais contemplativo e de um eu que tem mais a ver com o coletivo, com as coisas, com esse se colocar no coletivo, tá? Mas eu vou aprofundar mais isso agora. Vamos para a mitologia, então. Gente, o primeiro mito que eu associo ao signo Sagitário é o mito de Quiron. Quiron? Pois é. Quiron era um centauro, afinal de contas, Sagitário é simbolizado por um centauro. E os centauros eram uma raça de seres meio humanos e meio cavalos, tá? Quiron era o rei desses centauros, tá? E um dia ele é flechado, ele recebe uma flechada, uma flecha envenenada que pertencia a Hércules ou Heracles, e ele fica mortalmente ferido, só que ele não morre. Ele não consegue se curar, mas ele também não consegue morrer. Quiron era muito filosófico, ele era um professor e um curandeiro, mas mesmo sendo curandeiro, ele não consegue se curar porque ele era um imortal. O que acontece? Depois de um tempo, né, Quiron vai viver na caverna, só para a gente chegar na parte onde ele realmente se sacrifica. Ele vai viver numa caverna e aí ele passa a estudar e ele passa a ensinar, passar o seu conhecimento, principalmente para os heróis, tá? Ele se torna ali também uma figura de tutor, uma figura de sábio, uma figura de curandeiro, mas também de professor, daquele que ensina, aquele que passa conhecimento, tá? Mas Quiron, ele escolhe então morrer, porque ele não aguentava a dor, ele recebeu uma flechada na coxa, e isso tem muito a ver com Sagitário, tá, gente? Ele escolhe morrer, mas esse escolher morrer foi por uma finalidade mais elevada, tá? Foi para libertar Prometeu. Ele se sacrifica em prol da possibilidade de que Prometeu voltasse a servir a humanidade. Porque Prometeu era daqueles que serviam a humanidade. E como recompensa, então, ele é posto nos céus, justamente na constelação de Sagitário. Vamos falar um pouquinho desse aspecto simbólico de Quiron, e que a gente consegue trazer aqui para uma coisa mais real, que tem a ver com Sagitário. Então, sagitarianos, pessoas que têm Sol Sagitário ou têm aspectos fortes de Sagitário no mapa, vão se identificar, né? Então, a gente tem Quiron, o filósofo, tá? Que sacrifica as suas preocupações pessoais para o bem da humanidade. Olha só, para o bem da humanidade. Libertar Prometeu era uma forma de ajudar os humanos, tá? Ele sacrifica um dos aspectos muito fortes no centauro, que são, os centauros, eles eram guiados pelos instintos, pelas paixões, eles não pensavam, eles eram extremamente instintivos, agressivos, e Quiron não. Quiron é aquele que ele aprende e ele transcende esses aspectos mais de paixões e de instinto, tá? Então ele transcendeu esse eu mais primordial, que é bastante instintivo no centauro, tá? Em prol da sua natureza divina, tá? Ele se torna uma constelação, então ele se torna uma criatura divina, tá? Então, simbolicamente, em Sagitário, a gente contempla outros aspectos no nosso eu, tá? Em Áries e Leão, a gente tem dois signos cujo símbolo são dois animais. Um é o carneiro, o outro o leão. Então a gente está falando de uma natureza mais animal, mais instintiva nossa. Por exemplo, o nosso desejo de sobrevivência, o nosso instinto instinto de sobrevivência, o instinto de se autocolocar, que é natural em Áries, né? Eu vou me colocar, eu vou me defender, né? Essa agressividade que leva a gente a se autodefender, a gente defender nosso território, nosso eu, a sobreviver mesmo. Em Leão, a gente tem essa natureza mais animal, que é o nosso instinto de querer mostrar os nossos talentos, as nossas paixões, aquilo que faz a gente mais único,
tá? Mas ainda é um instinto, percebam? Por quê? Em Leão a gente tem o orgulho, o egoísmo, a ira, a raiva, a luxúria, tá? Nos aspectos sombrios. Em Sagitário a gente já tem uma figura meio humana, meio cavalo. Então a gente tem aí uma natureza que a gente consegue perceber que é os 3 eus que nos compõem. Nós somos compostos desses 3 eus. Por mais, mas eu não sou sagitariano. Ok, nós temos Sagitário no mapa. E Sagitário é um arquétipo. Todos os signos são arquétipos. Todos os signos vêm falar de aspectos que fazem parte da humanidade, ok? Então, em Sagitário, a gente vê as nossas 3 naturezas. Uma é a animal, composta pela parte instintiva do cavalo. A outra parte é a humana, que é a parte de cima, que representa a natureza humana, que é o espírito dentro do corpo. Muitas vezes, os sagitarianos, eles buscam justamente transcender o espírito, por isso que eles querem expandir, às vezes, até o próprio corpo, correm até riscos físicos para transcender isso, tá? E a nossa natureza divina. Se a gente pegar o símbolo do Sagitário, que é uma seta, né? Uma seta, ela está sempre apontada para cima. A gente nunca vai ver no símbolo do Sagitário a seta reta ou a seta apontada para baixo. É sempre para cima. Por quê? É a busca do divino. É a busca desse outro eu, que é o eu espiritual, que é o eu divino, tá? E que em Sagitário a gente começa a compreender que a gente não é só os nossos instintos, só as nossas emoções, só os nossos pensamentos. A gente tem uma parcela em nós que está conectada com o sagrado, com o divino. Por isso que Sagitário tem a ver com o sagrado, ok? Lembrando que eu falei já disso, eu falei que ia voltar nesse assunto. O ferimento de Quirón foi na coxa. Na astrologia médica, Sagitário rege a coxa, né? E é muito interessante ter sido na coxa esse ferimento. Por quê? O ferimento na coxa faz com que a pessoa perca a sua mobilidade. Isso para um Sagitário é uma das piores coisas da vida, perder sua mobilidade. Tanto Sagitário quanto seu signo oposto, Gêmeos, são signos de movimento, né? E Sagitário, ele preza muito pela liberdade, tá? Ele necessita da máxima liberdade para ficar perambulando por aí. Então, quando Quirón é machucado naquilo que é mais importante para ele, que é a mobilidade de ir e vir para onde ele quiser, para onde ele achar que tem que ir, ele se sente realmente ferido. Então, pessoas com Sagitário forte, que perdem a sua mobilidade física ou até simbólica de não poder ir, de não poder ser livre e de se movimentar, isso causa um ferimento, tá? No entanto, vamos um pouquinho mais a fundo. O que acontece com ele quando ele é ferido? Então, ele se refugia numa caverna, tá? E aí ele começa a se relacionar com outros aspectos dele, que não é só daquele que dá mobilidade, daquele que é do aventureiro, né, que vai para onde ele quiser. Ele começa a se relacionar agora com a sua mobilidade interior. E aí ele acessa os aspectos do curandeiro ferido. Então, conforme ele vai buscando a cura para ele mesmo, que ele não encontra, ele vai ajudando outras pessoas, ele se torna um grande curandeiro, porque ele ajuda as pessoas com aquilo que ele vai descobrindo, né? Então, ele começa a descobrir, né? Porque em Sagitário a gente tem a ideia da transcendência do corpo, porque a gente descobre que existe um eu divino dentro de nós. E quando esse corpo, vamos pensar na ideia do humano mesmo, nós ficamos velhos, com o tempo a gente perde a nossa mobilidade, a gente não tem mais energia, às vezes nós ficamos doentes, parados, e conforme a idade vai chegando, o corpo vai pifando, né? O corpo vai parando. Em Sagitário faz nos lembrar que nós somos um espírito dentro do corpo, e que esse espírito pode viajar para onde ele quiser, entende? Ele vai, né, para onde ele quiser. Então, é o espírito que está dentro do corpo. Então, isso é um tema extremamente de importância para a gente focar, né? Qual é a sua mobilidade interior? Porque muitas vezes a gente não tem uma mobilidade interna. A gente não consegue ampliar a nossa visão de quem nós somos. Muitas vezes a gente tem a limitação do eu sou assim e pronto, né? Em Sagitário, essa mobilidade pode passar a ser muito interna, dessa filosofia de quem realmente eu sou.
de quem realmente, quais são outros aspectos de meus, né, do meu eu, porque é um signo de fogo, tá? Ou seja, a gente não é um corpo buscando o espírito está dentro de nós. Essa é a maior mensagem da temporada sagitariana. A gente não está buscando o espiritual, porque o espiritual já está dentro de nós, dentro do nosso corpo. Além disso, quando o Quiron está lá dentro da caverna, ele começa a compartilhar seus conhecimentos, curar as pessoas, ajudar as pessoas e compartilhar seus conhecimentos. E ele tinha conhecimentos de astrologia, ou seja, celeste, de medicina, de ervas e de espiritualidade, tá? Então ele começa a compartilhar. Além disso, ele conhecia música e matemática, era um grande sábio, né? E isso tem tudo a ver com aspectos sagitarianos, né? Uma das coisas mais importantes que a gente precisa olhar é que quando a gente tem um despertar espiritual, esse despertar espiritual é no sentido de você descobrir que tem algo mais além do seu ego, né? Além do seu ego que está em Áries e no Leão. Aí é um algo mais. Então, quando você desperta, quando você percebe esses outros aspectos em você, não dá mais para ficar fechado em si mesmo. A gente precisa passar esse conhecimento, né? Pois bem, mas atualmente a gente passou a regência para Júpiter, né? A regência atual de Sagitário, vou falar qual que era a antiga, que não era Júpiter, tá? Júpiter passou, é o regente atual, o regente moderno de Sagitário. O que Júpiter tem a ver com isso? Porque afinal de contas Júpiter não tem nada de filósofo. Pelo contrário, tá, gente? Mas vamos lá, tem sim associações, tá, a respeito de Júpiter e o signo de Sagitário. Ok? A palavra Júpiter faz referência à palavra jovial, né? Jovi era outro nome de Júpiter, né? E está associado o jovial com esse temperamento mais otimista, mais entusiasmado, né? Que a gente vê nos sagitarianos, em pessoas com aspectos importantes, e que hoje, né, com o Sol em Sagitário, esse temperamento mais entusiasta, a gente vai ficar mais consciente dele, né? Isso vai ficar mais aflorado em nós, né? Júpiter tem tudo a ver com abundância, com exagero, com expansivo, tá? Tudo isso são palavras e são conceitos que se relacionam com Júpiter, ok? Mas também tem um lado mais sombrio disso, tá? Que também tem a ver com aspectos associados a Sagitário, que é a autoindulgência, a autojustiça, eu fiz isso por maldade, entendeu? E a pomposidade excessiva. A gente pode ver aspectos sombrios em pessoas de Sagitário ou com Sagitário proeminentes no mapa, ser muito pomposo, né? Nossa, e principalmente eu sei tudo. Eu sei tudo, né? Eu já vou falar sobre isso. Mas principalmente o bom humor, né? Júpiter, apesar de seus ataques de ira, muitas vezes ele tinha ataques de ira, ele conseguia se safar dos piores problemas que apareciam para ele. Por quê? Porque ele tinha otimismo, bom humor e tudo mais, tá? Bom, Júpiter, na mitologia, ele foi bem sucedido em destronar seu pai, Saturno, ok? Ele destronou o seu pai, enganando ele e tomando, então, a posse do trono e se tornando o rei dos deuses. Em Júpiter, assim como em Áries e Leão, a gente tem um aspecto aqui também do heroísmo, tá? Do salvar os irmãos, de criar uma nova ordem, tá? Todos os signos de fogo têm esse aspecto do herói, ok? Da jornada do herói. Eu vou vencer, eu vou isso, eu vou aquilo, ok? E são adequados, né? Então, isso associado, essa coisa do heróico, do pomposo, junto com essa pomposidade às vezes excessiva, que a gente pode ver nos sagitarianos, né? Muitos podem parecer soberanos da sua sabedoria. Rei, eu sei, olha, meu conhecimento é maior que o seu, ok? Mesmo que seja fingimento, tá? Mesmo que não seja verdade. Às vezes a gente encontra alguns que são os donos da verdade, só que não. Pois bem, outro aspecto de Júpiter. Júpiter
Ao invés de governar o Monte Olimpo, ele passa mais tempo buscando casos amorosos do que governando. Vamos combinar, tá? Essa coisa de buscar essas aventuras, esses casos, tem muito a ver com aspectos sagitarianos. Vejam bem, não são todos e a gente tem que ver esses aspectos, a gente tem que ver um mapa todo, tá? Mas, geralmente, né, pessoas muito jupiterianas ou muito sagitarianas têm, assim, naquela frase até que a morte nos separe, um certo pavor, né? Alguns saem correndo, principalmente quando eles são postos contra a parede para dizer, então se você se relaciona com uma pessoa de Sagitário, meu bem, não pressiona, tá? Eles normalmente vão escapar, tá? Eles precisam sempre ter uma porta de saída. Então, o Sagitário, por mais que tenha bastante Câncer no mapa, Capricórnio no mapa, Touro no mapa, Liz, eles vão estar sempre com uma portinha de saída, né? Olhando sempre uma portinha de saída, ok? Por quê? Eu vou mais a fundo nisso, tá? Pra gente não ficar só na superficialidade disso. Porque eles estão sempre à procura. Eles estão sempre buscando coisas, estão sempre à procura, tá? Então eles estão numa busca por quem? Por Deus, pelo divino, pela transcendência. E essa busca é pelo significado da vida deles, né? Sagitário, a busca pelo significado da vida. Eu nasci, legal. Áries, eu tenho um dom, olha aqui, eu tenho uma individualidade, eu tenho uma característica única. Qual que é o significado de tudo isso? Pra quê? Tá? Essa é a grande sacada de Sagitário, né? Qual é o significado da nossa vida? Então, por isso que eles são muito filósofos. E eles estão sempre buscando respostas para essa questão. Então, nessa busca, tá? Que eles podem projetar em casos, que eles podem projetar em várias coisas. Eles vão pular muro, pular cerca, arrombar porta, tá? Sem limites. Ou seja, em outras palavras, eles sempre precisam de uma portinha, de uma janelinha, de escape, tá? Eles estão sempre em busca da próxima aventura, ok? Mas vamos lá, vamos continuar, tá? Uma outra característica que a gente fala de Júpiter, de Sagitário, né? Que estão em sorte, né? Júpiter é o planeta da sorte. Então a gente vê muitas pessoas que são sagitarianas e que têm aspectos importantes de Sagitário tendo sorte. Daí onde a gente tem Sagitário, a gente tem sorte. Assim como onde a gente tem Júpiter, a gente tem sorte. Ok? Mas por que essa sorte? Sagitário é um signo de muita fé, né? Se você trabalhar bem agora, você não tem nenhum planeta Sagitário, nem o meio do céu, nem ascendente, ok. Mas trabalhar esse otimismo, essa fé, é o que traz a sorte sagitariana, é o bom humor nos momentos mais difíceis, né? Então, essa consciência disso pode trazer bastante sorte nesse período, tá? Até porque Júpiter, já falei, né? Ele conseguia resolver com bom humor, ele conseguia, o regente, né? Endireitar tudo a favor dele, tudo! É muito engraçado. Pois bem, atualmente a gente tem a regência de Júpiter em Sagitário, né? No signo Sagitário, mas antigamente a regência olímpica era a deusa Diana, a deusa Ártemis, tá? Depois passou para Júpiter, que Júpiter antes regia o signo de Leão, ok? Era o rei, afinal de contas. E eu vejo muito mais Ártemis em Sagitário do que Júpiter, tá? Faz sentido Júpiter, mas a Ártemis é um encaixe perfeito. Vamos falar sobre isso. A gente tem aqui, sempre pensamos em Ártemis como uma deusa da lua, tá? Mas essa é uma associação que foi mais para o final do período clássico, tá? A Ártemis é associada a um dos aspectos do ciclo lunar, que é o ciclo da lua crescente, da virgem, tá? Da ninfa, da donzela, que é o aspecto lunar da lua crescente, ok? Mas se a gente pegar a mitologia de Ártemis, quando nasceu, ela pediu para que ela é filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo. Apolo, na regência antiga olímpica, regia o signo de Gêmeos, tá?
quando a gente fala de Gêmeos, eu falo de Apolo, gente. Só para vocês terem a informação. Guarda aí. Quando ela nasceu, ela pediu, Zeus Júpiter ofereceu para ela e para Apolo que eles pudessem pedir o que eles quisessem, tá? Eles eram filhos queridos de Júpiter. E a Ártemis pede para ser virgem para sempre. Ela não quer envolvimento romântico. Olha aí, que a gente já falou isso sobre Sagitário. A fuga do envolvimento romântico. Ela não queria viver no Olimpo. Ela queria viver livre na floresta, nas montanhas. Ela era atlética e ela pediu um arco e flecha. Você não vê Quiron com arco e flecha, nem Júpiter, né? E ela vai viver, então, próximo das montanhas, próximo na natureza, caçando. Na verdade, ela muito mais defendia a natureza e os animais do que caçava, tá? Aquele arco e flecha era muito mais para defesa, ok? E ela vivia solta, tá? E essa deusa tinha como valor muito forte a liberdade pessoal. Em Sagitário, nós precisamos, a gente está com o Sol ali, olhar para a nossa liberdade pessoal. Você é livre, de fato livre, para escolher, para mirar onde você quer chegar, ou não. Porque às vezes a gente quer, mas a gente não é livre. A gente quer, mas a gente internamente se poda. Esse livre, eu não estou falando só de livre externo, livre interno. Tá? Essa liberdade ela tem que ser interna, de ser quem você é, de buscar seus objetivos, os seus desejos e etc. Então tem muito a ver com, eu acho que para mim Quiron e Ártemis encaixam muito forte com Sagitário. Mas enfim, tá? Ártemis é muito próxima então da natureza. Isso a gente vê muito. Quem conhece sagitarianos, quem já conviveu com sagitarianos, ou conhece assim, né, já teve próximo de pessoas de Sagitário, né? A deusa Ártemis, ela era conhecida como a senhora dos animais e da natureza selvagem, tá? Ela era a deusa da caça? Sim, também. A gente vê muito em Sagitariano um aspecto livre e selvagem, não domesticado nessas pessoas. É impossível tentar domesticar Ártemis, assim como é impossível domesticar pessoas que têm fortes influências de Sagitário no mapa, ok? Eu falei que a moradia dela era na floresta e também ela tinha como símbolo o urso e a corça, tá? Que são animais associados a ela. Além de ter com ela o arco e a flecha. E Sagitário é conhecido como o arqueiro, né? Tá sempre mirando em novos aspectos, em romper barreiras, em ser livre, em buscar seus objetivos. Isso que representa, e principalmente objetivos mais altos, objetivos mais elevados, ok? E para isso a gente precisa mesmo ter liberdade interna. A gente precisa ter a nossa liberdade para se libertar de padrões que nos prendem para buscar isso, né? Ártemis, então, ela tem... a gente vê em pessoas de Sagitário, e ele é um signo muito associado ao atlético, ao atleta. Tá? Muito movimento, principalmente pessoas que correm, tem muito a ver. A Ártemis era atlética, a Ártemis gostava de correr, tá? É isso que a Ártemis gostava. Então a gente vê muitos sagitarianos e pessoas com forte influência de Sagitário, o atlético, né? Aquele que quer romper até os limites do corpo, tá? Além disso, a Ártemis, ela era a senhora do parto, tá? Ela presidia o parto das mulheres, mas também ela era defensora da natureza e das crianças, principalmente as meninas, tá? Mas ela era defensora de tudo aquilo que era frágil, tá? Da própria vida, da própria mãe natureza, ou seja, ela defendia isso, tá? E ela não se casou, ela não queria romance, né? Em Sagitário, a gente pode encontrar, né, esse aspecto, Ártemis, na sua completude, né? A Ártemis é aquela que conseguiu a completude, de não precisar, né?
E aí ela passa a ter preocupações menos pessoais e muito mais amplas, tá? Preocupações mais compassivas, entende? De cuidar da natureza, cuidar do próximo. A gente pode encontrar isso em figuras sagitarianas bem forte, de defesa da natureza, de luta contra pessoas oprimidas e tudo mais. Isso é um símbolo bem forte em Sagitário. Não só em Sagitário, a gente pode trabalhar justamente essa largueza, né? A gente buscar essa completude, a gente buscar o não precisar, né? Lógico que não quer dizer que você agora vai ficar solteiro, não quer mais. Não, não é isso. Mas é ter uma completude de você ter uma liberdade interior, né? De lutar contra essa dependência, muitas vezes emocional, que até ferra seus relacionamentos, né? E o que não é fácil, tá? Pois bem, como eu disse, para mim a combinação que mais dá match com Sagitário, vamos falar da match mesmo, é Quiron Ártemis, tá? Por quê? Há algo de selvagem nos sagitarianos, algo de selvagem, né? A gente vê do Centauro e da liberdade do Centauro e da liberdade de Ártemis, tá? Em Sagitário parece que sempre tem uma pressa, parece que eles estão sempre prontos para sair correndo, tá? Principalmente em situações sociais e principalmente quando eles são tolhidos da sua liberdade. Muitos sagitarianos gostam de estar ao ar livre, tá? Não gostam desse sufocamento, tem um amor pela liberdade pessoal, extremamente forte isso neles, né? Além do que eu já falei dos aspectos filosóficos e de professor que a gente vê em Quiron, tá? A sexualidade é muito feroz em Sagitário, tá? Em Sagitário a gente pode ver uma sexualidade bastante ativa, muito feroz, muito próxima do instinto animal, tá? Em Sagitário a sexualidade, a gente está com Marte em Sagitário, né? Então a sexualidade vai estar muito próxima desse instinto mais animal mesmo, tá? De animal selvagem, tá? Então, quando a gente observa sagitarianos, eles têm um pé muito forte no mundo do primitivo da natureza. E também, claro, da busca da transcendência desse primitivo da natureza. Mas está muito latente ali neles, né? E em Sagitário a gente tem essa pulsão da natureza em nós, juntamente com esse aspecto de liberdade e crescimento espiritual, tá? Por mais que os sagitarianos viajem mentalmente, ok? Vão para o reino de Júpiter, lá no cume da montanha, porque Júpiter não estava na natureza, não. Júpiter estava no alto da montanha. A verdadeira sabedoria sagitariana, ela está enraizada na Terra. É uma sabedoria muito mais instintiva, tá? Não quer dizer que sagitarianos são práticos, aliás, eles não são nada práticos, tá? Sagitário não é prático. Quando eu falo de terra, eu digo que não é uma sabedoria tão mental, tá? Mental é coisa de elemento ar, né? É uma sabedoria mais instintiva, mais prática, tá? Mais terrena, mais instintiva, ok? Muitas vezes a gente pode perceber que Sagitário, eles parecem que estão meio deslocados do mundo real. Parece que porque eles têm uma coisa meio dos bichinhos selvagens mesmo, parece um bicho selvagem, né? E a gente pode até ver neles uma certa ingenuidade mesmo. Muitos sagitarianos são muito ingênuos, muito ingênuos. Eles podem mascarar isso com uma falsa e pseudo-independência, uma falsa e pseudo, eu sei, não, imagina, eu. E a gente pode ver, às vezes, esse aspecto da ingenuidade, eles sendo facilmente manipulados, tá? Então, tem sim esse aspecto, é muito presente isso em figuras sagitarianas, né? Serem tão ingênuos que eles caem. Vai dar tudo certo, que eles caem mesmo, tá? Mas o que mais que a gente pode falar? Mas essa ligação com a natureza, essa ligação com esse instinto mais, esses bichinhos mais selvagens, tá?
é que está a verdadeira filosofia sagitariana. Muitas vezes a gente quer matar essa nossa natureza instintiva e ela não vai deixar de coexistir. Então, o que em Sagitário a gente tem que trabalhar? Qual é a sabedoria? A sabedoria de entender e equilibrar, lógico que é difícil, tá? Esses nossos aspectos mais instintivos, humanos e o espiritual. A gente tem esses 3 aspectos convivendo dentro de nós. Então não é sacrificar e matar o nosso aspecto animal e instintivo, mas é a gente saber como seres humanos. Eu digo que a sabedoria sagitariana está muito ligada ao humano, né? De essência humana. É a gente conseguir trabalhar essa essência mais humana, ok? Nessa união, nós não somos nem uma coisa, nem só uma coisa ou só outra. Não, a gente tem esses vários eus dentro de nós, ok? Pessoal, esse vídeo ficou bastante longo, então eu vou parar por aqui. Comenta aqui comigo se você é sagitariano, se você tem algum aspecto forte no seu mapa. Comenta aqui, né? E se faz sentido para você.